Você está acompanhando ao vivo o programa Em Vista, especial e hoje muito especial. Temos aqui os ícones dos produtores culturais aqui da cidade, temos o nosso secretário da Cultura também, o Fabinho. É um grande prazer tê-los aqui e a nossa intenção é jogar luzes sobre a cultura e a produção cultural de uma forma geral e artística da nossa cidade. E você pode participar pelo www.tvosasco.com.br. Você entra lá, tem um chatzinho, você manda a sua mensagem e nós vamos fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Aliás, eu tenho já uma pergunta, Zé, porque essa vai para você. Qual a principal curiosidade da história de Osasco? Essa veio na medida para você. É o João Neves do Parque Continental. Bom, essa é fácil. Acho que a maior curiosidade assim, que realmente aconteceu em Osasco, que movimenta, é o primeiro voo da América Latina que foi realizado aqui ao lado da Avenida João Batista. Primeiro voo. O primeiro voo. Aliás, é um personagem da nossa história, que é o Dimitri, né? Censor de Lavaux, né? Censor de Lavaux. Que não é muito, vamos dizer, não é tão comentado, não é... Aliás, eu lembro, o Fabinho o Fábio Amato, nosso secretário da Cultura, fez um comentário recentemente. Fábio, por que isso acontece? Assim, é uma coisa que a gente até, conversando com o prefeito esses dias, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Do desperdício que foi, ao longo desses anos todos, de nenhuma administração ter explorado. Isso não é uma crítica como um ataque, né? Mas é uma constatação de fato. E a gente verifica que muito pouco foi explorado da imagem e a valorização também da história do Dimitri. A gente, pela expressão internacional que isso tem, o primeiro voo da América Latina, né? E nós não temos na cidade uma estátua, nós não temos um monumento fazendo referência. A gente não tem um material até didático mesmo para ser trabalhado nas escolas, para contando dessa história. Então a gente identifica isso, Paulo, como de fato uma falha, mas que a gente está buscando corrigir desde já. Então Legal. A gente tem várias ações e projetos aí para poder causar essa valorização. Osasco não tem tradicionalmente uma questão histórica ou turística para ser explorada, mas nenhuma praça. Então a gente identifica isso de fato como uma falha, mas a gente está muito empenhado em tentar corrigir isso. E foi realmente o primeiro voo da América Latina. Da América Latina. Legal. Ô Zé, tem uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer duas, que muito legal a participação, obrigado de você estar participando. Mas assim, tem uma pergunta que eu vou emendar com outra. Faz tempo que Osasco é a capital do cachorro-quente, há história antiga sobre isso, é Cláudia Maia do quilômetro 18, e tem aí um amigo conhecido nosso, o Marcos Melo, que é o promotor aí dessa ideia do Festival do Cachorro-Quente, né? O Marcos Melo, aliás, Marcão, um abraço para você. Na sexta-feira estaremos no Mercado Municipal também transmitindo ao vivo e você vai fazer a segunda-feira gastronômica. Parabéns! Ele fala, a transmissão está ótima, pela internet também, parabéns Paulo, e um grande abraço ao amigo Fábio Amato e agradeço pelo apoio à feira gastronômica. Imagina. Vai a pergunta então para vocês. Você tem conhecimento? Isso é coisa recente? Coisa recente do cachorro-quente? Do cachorro-quente. Coisa de 2 anos para cá, mais ou menos. Até foi feito um concurso e eu vi algumas... Foi do Marcos Melo, foi. O próprio não é coisa antiga, não. Na verdade, assim, desculpa até querer acrescentar também. Eu lembro da época do meu pai, quando ele era secretário da Indústria e Comércio, acho que na gestão do Celso, né? Mas também tem o Rossi também teve participação nesse processo da valorização dos dogueiros ali do calçadão, onde existe até uma espécie de revezamento, né, dos dogueiros que tem algum portador de necessidades especiais e tal. E eu acho que essa demanda, esse volume de carrinho de cachorro-quente começou meio que nessa época. E aí o Marcos identificou um filão interessante para investir, né, no hábito e da cultura que acabou sendo incorporada e tal, do cachorro-quente. Então hoje a gente tem, tanto no calçadão,
quanto na Maria Campos, uma quantidade, né, gigante de carrinhos de cachorro-quente, e não só quantidade, mas qualidade também. Então acho que essa é uma coisa que o Marcos identificou que era interessante de ser valorizado. Muito bem lembrado, eu recordo muito bem do Yamato-san, Sérgio Yamato, Sérgio Tsuyoshi Yamato, né? É o pai do Fabinho, nosso grande amigo, Abração Yamato. O Yamato incentivava muito, né? Quando o secretário, ele foi secretário de vários prefeitos, secretário da Indústria, Comércio e Abastecimento, né? Incentivava muito esse comércio, principalmente, que é um comércio, para que você saiba, telespectador, é um comércio onde dá oportunidade para pessoas que têm algum tipo de deficiência para desenvolverem um trabalho aqui no calçadão da cidade e nos seus arredores. Fabinho, eu acho que essa aqui, pelo tamanho, é uma crítica. E está falando para eu perguntar ou para dirigir para você. Recentemente participei do FEMA, que embora morador da cidade há 20 anos, não conhecesse, já estava em sua terceira edição, uma pena ver um evento tão interessante e mal divulgado. Percebemos muitas pessoas com vontade de desenvolver na área de audiovisual e não tem um grande incentivo da parte da Secretaria da Cultura. E aí ele fala mais algumas coisas aqui, pede para fazer essas considerações e abrir para você falar. Na verdade, esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje, que é a questão da divulgação, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo que tem tantos mecanismos para poder explorar, como somente nas mídias virtuais, sociais e tal, a gente também enfrenta a dificuldade de fazer chegar, porque a cidade, na época do Rubem e do Ricardo, tinha 350 mil habitantes, né? E aí na sola do pé e no grude eles iam lá fazer o lambe-lambe para divulgar, né? Hoje em dia, as pessoas são bombardeadas com, né, um excesso até de informação e fica difícil filtrar algumas coisas. E a gente tem muita dificuldade de fazer chegar a informação, de divulgar as ações que a Secretaria desenvolve. Hoje, no primeiro mandato, nesse primeiro ano de trabalho, a gente demorou um pouquinho mesmo para poder entender algumas coisas do que dava para fazer, de qual era a forma mais interessante de fazer a divulgação. Não dá mais para fazer o lambe-lambe, senão a gente faria, e funciona, a real é que funciona muito, né? Mas polui muito. Mas polui também, né? Então tem essa questão. Mas que funciona, até hoje. Então a gente usa muito da internet, né? Até fica o convite de fato para as pessoas curtirem lá a página da Secretaria da Cultura. Querendo ou não, é uma forma barata e rápida, né, de divulgação, e a gente vai sempre atualizando e comunicando das atividades que rolam. E a gente tem dificuldade de fazer chegar, né? Na verdade, uma das coisas que a gente está tentando criar para solucionar esse problema é uma agenda cultural permanente. Né? Seja em formato de aplicativo para celular, para tablet, seja que possa ser consultado em qualquer terminal de computador também, para quem não tem acesso à internet através de celular. A gente está tentando criar essa agenda permanente, não só das ações da Secretaria, mas de toda a produção cultural da cidade. Muito legal. Quem mandou a pergunta foi o Caio Mininerf. Mininerf? Caio Mininerf, que mandou essa pergunta. Mas no embalo, aproveitar que o secretário está aqui vamos botar um pouco de pimenta, né? Zé, como é que é ser artista na cidade de Osasco? Ser produtor cultural, que é que é a grande atividade que você desenvolve hoje. Você sente muita dificuldade? Olha, praticamente que sim. Inclusive, até para conseguir fotos antigas, fazer reprodução, tudo tem um custo. Muitas vezes você não consegue material em Osasco, tem que ir lá em São Paulo. Ou então eu, quando morei em Curitiba, eu consegui achar coisas de Osasco em Curitiba. E até Colombo. Revistas que falam sobre Osasco. Inclusive, até o Arquivo do Estado, eles têm um material, alguma coisa muito boa assim. Então, hoje em dia, o acervo já está com 20 mil imagens, ou 20 mil negativos, mas tem muita coisa em negativo, que eu não consegui assim, ter uma oportunidade de organizar melhor. Tem alguma coisa em filmagem, aí você tem que ir atrás da pessoa, pegar a lata, levar no laboratório, fazer telecinar, fazer o restauro. Inclusive, eu tenho uma muito rara do Klaus Werner, que é o Carnaval do Floresta de 1952. A cores, e aí só que ele era mudo, aí eu sonorizei com músicas da época.
E aí é um trabalho que realmente você tem gasto. Agora, existe incentivo? Não. De nenhuma administração, desde que eu conheço cultura, arte, história, nunca foi privilégio de uma ou outra. Então, a maioria dos artistas, né, quem não é anônimo, tenta vender o seu trabalho, não consegue, às vezes falta uma feira, até era mais legal fazer uma feira de arte, sabe? Está chamando esse pessoal. Então, quem pinta aqui hoje em Osasco é isolado. Ou vem de São Paulo, faz exposição, então você não tem mais aquela certa efervescência cultural, né, nível de pintura. Teatro, eles mesmos já comentaram, né? Eu acho interessante, né, e difícil também, difícil de certa maneira a posição do Fábio Amato como secretário, mas eu acho que é uma oportunidade tão rica que hoje o Fabinho é uma pessoa muito benquista na cidade, legal, tem penetração em todas as classes sociais e tem a oportunidade hoje de ouvir as críticas. Sim. E está respondendo, até a presença aqui no nosso programa está respondendo à altura, né? Como é que você vê essa dificuldade e essa oportunidade, Fábio? Nossa, eu estou, assim, apesar de ser um ano bem difícil, né? Porque nesse primeiro ano a gente, além de ter que se inteirar muito rápido das maiores dificuldades e começar a pautar as urgências, né? A gente também tem que propor, tem que tentar estimular, não deixar a produção parar. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo está sendo um desafio muito gratificante, assim, que promove um crescimento pessoal e profissional muito bom. Eu ia para o meu terceiro mandato como vereador, isso, claro, que me deu uma bagagem muito bacana, inclusive para exercer esse trabalho enquanto secretário, ajuda, né? Tudo acrescenta, né? Agrega. Mas está sendo bacana, a gente nesse primeiro ano está conseguindo mais ouvir, sentir essas necessidades, essas deficiências. Uma das coisas que a gente identificou como uma das principais é essa questão da comunicação, né? Da gente conseguir divulgar o trabalho que a gente tem, as coisas que a gente tem feito. Porque senão, às vezes, ações muito boas acabam, né, acabam morrendo por falta de circulação, por falta de público. E às vezes as pessoas falam, mas tinha isso? Tinha, né? Só que a gente tem dificuldade de fazer chegar. Eu até diria, tem uma brincadeira, né? Eu acho que a nossa comunicação está uma comunicação de patas. Não de patas, não, no sentido literal, mas de pata, porque a pata, ela bota o ovo e fica quietinha. Né? De pata a galinha, ela bota ovo, faz um barulhão danado. Eu acho que está faltando fazer um pouco de barulho das nossas coisas. Eu tenho a linha mais discreta, mais oriental nesse sentido. Eu não sou de fazer muito barulho mesmo. É difícil também, né? Trabalhar com orçamento. A gente tem um orçamento pequeno. Né? Eu trabalhei, eu sei tem essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, tenho encontrado, até graças a essas boas relações, essas amizades construídas mesmo, como você, Paulo, a gente encontra caminhos também para explorar e divulgar o nosso trabalho, né? Sim. É que a gente tem que construir essas relações mesmo de uma outra forma agora. Muito bem, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Se você está gostando, manda a sua mensagem para nós no www.tvosasco.com.br que nós vamos passar aqui para os nossos entrevistados de hoje. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí.